Você sabe o que é potência de ponto? Bom, vem comigo que hoje eu vou te ensinar tudo sobre esse maravilhoso teorema. Bom, e como você pode adivinhar pelo nome, potência de ponto, esse é um teorema que fala sobre geometria plana, envolvendo uma circunferência e, é claro, vários pontos. Bom, mas o que exatamente esse problema, esse teorema enuncia? Bom, esse aqui é o enunciado básico do problema, tá? Como que ele é? A distância PB, né? Ou seja, PB, vezes a distância PD, ok? Então é todo esse segmento pequeno vezes todo esse segmento, ele tem que ser igual à distância PC vezes a distância PE, né? Ou basicamente esse segmento vezes esse tem que ser igual a esse segmento, né? Esse segmento vezes esse, tá? Tranquilo? É bem simples, só que é muito poderoso, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse teorema, mas já adianto que ele tem aplicações assim simplesmente incríveis para quem for fazer IMO, OBM ou qualquer outra Olimpíada mais ou menos internacional, né? Tipo, por exemplo, que tem o mesmo nível de dificuldade de uma internacional, uma ibero-americana, né? E até as internacionais mais difíceis, por exemplo, a IMO, né? E tudo bem, eu podia ter parado a aula aqui, eu já te ensinei o teorema. Te ensinei? Não. Esse canal é um canal de alunos olímpicos. E para quem for fazer a Olimpíada e quem ama de verdade matemática, ou física, ou química, ou astronomia, que seja matéria, a gente precisa se aprofundar mais. A gente precisa de provas, principalmente na matemática, a gente precisa de provas. A gente precisa entender o conteúdo. Eu não vou te passar uma fórmula para você decorar se você não vai entender ela, tá? Então vamos demonstrar esse teorema, tá? Mas é claro, antes de fazer isso, eu quero te convidar a você pausar o vídeo e tentar provar por você mesmo, né? Tentar provar sozinho esse teorema. E é claro que agora vem a resolução. Então, fiquem ligados. Bom, então agora a gente já começou a provar o teorema, né? Você vê que eu tracei duas retas em verde, né? Essas retas pontilhadas aqui. E elas vão te ajudar a provar o teorema utilizando semelhanças de triângulos. Eu já vi outras formas de você provar o teorema, só que eu acho que essa é a melhor forma que você pode fazer. Inclusive, ela talvez seja a forma mais importante, porque é uma demonstração tão forte mesmo, que decorar essa fórmula aqui de cima, né, isso aqui, se torna até, assim, talvez desnecessário, dado a força dessa prova, sabe? Você pode usar essa mesma ideia em diversos outros problemas que nem são propriamente ditos de potência de ponto, que você vai ter soluções, assim, totalmente elegantes, tá? Bom, então, como essas duas retas nos ajudam? Bom, primeira coisa, eu vou marcar alguns ângulos, tá? Essa demonstração ela é bem básica. Claro, ela depende de algumas visões, por exemplo, traçar essas retas que nem são assim tão difíceis. Você acaba se acostumando a fazer isso, principalmente quando você está mexendo com pontos e circunferências, né? A gente vai mexer com alguns ângulos, mas tem um ângulo aqui que a gente vai usar bastante e eu acho que vale a pena chamar a atenção dele. Certo, olha esse ângulo do ponto P, né? Falar o ângulo do ponto P ficou meio vago, então a gente, no jargão matemático, a gente fala que é o ângulo BPC, certo? Olha esse ângulo. Bom, eu já falei que a gente ia tratar com triângulos semelhantes, né? Utilizar semelhança de triângulo para a gente tentar provar esse teorema, né? Então, pensa agora que triângulos a gente pode usar que tenham esse mesmo ângulo BPC, que seja idêntico, tá? Então pensa nisso, que agora vem a resposta. Bom, então nós vamos utilizar o triângulo BCD e o triângulo PBE. Por quê? Observa que eu marquei aqui e aqui, dois ângulos que enxergam o mesmo arco, ok? Enxergam o mesmo arco BC, né? O arco pequeno BC, né? Porque tem esse arco grandão aqui que a gente não vai usar, certo? Perceba que os dois estão inscritos na circunferência, tá? Então eu tenho toda a certeza que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, né? Mais especificamente, eu tenho certeza que o ângulo BDC e o ângulo BEC são iguais, certo? Agora, olha os triângulos que eu falei, vou retomar eles. O triângulo PDC e o triângulo PBE. Bom, ambos os triângulos têm um ângulo rosinha e um ângulo laranja. Portanto, o terceiro ângulo desse triângulo, né, três ângulos, bem óbvio, né, tem que ser igual, certo? Então a gente tem dois triângulos semelhantes. Quais são eles? Para quem não sabe, esse símbolo aqui, que é tipo um tio, ele significa semelhante, tá? Isso vai ser muito importante porque observa que a gente tem aqui multiplicações, né? Bom,
e a gente também tem o sinal de igualdade, né? Quando a gente está falando de semelhança, a gente normalmente fala de razão entre os lados. Só que razão e multiplicação, né, elas são dois irmãos. É igual mais e menos, sabe? Toda adição você pode transformar numa subtração e vice-versa. A multiplicação e a divisão também. Então a gente vai tentar formar alguma semelhança. E agora que a gente já tem os nossos dois triângulos, fica bem fácil montar ela. Então vamos lá, eu já montei aqui a semelhança, a razão de semelhança, e agora eu vou explicar ela, ok? Então vem comigo. Ó, vamos pensar primeiro no triângulo PBE, ok? O ângulo laranja, ele está enxergando quem? O lado PB, certo? E no triângulo PCD, o ângulo laranja está enxergando quem? PC. Então, PB está para PC, né? Dividido por PC. Isso vai ter que ser igual a quem? Bom, a gente podia utilizar o lado do ângulo rosa, só que percebe que ele não aparece aqui. O teorema não fala nada sobre DC. Você poderia usar DC, tá? Você poderia formar uma nova versão, digamos assim, uma versão diferente da potência de ponto. Só que vamos tentar provar esse enunciado aqui. Como não aparece nenhum segmento DC, colocar ele aqui na nossa razão não faz muito sentido. Então o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aquele terceiro ângulo, que eu acabei nem pintando ele, que seria, por exemplo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, certo? Então vem comigo. A gente já viu o ângulo laranja, então vamos ver quem esse ângulo não pintado vê. No triângulo PBE, esse ângulo não pintado enxerga PE, que aparece aqui, então já é uma coisa legal, certo? Então PE está para quem? PD, que é onde no triângulo PCD o ângulo sem nada está enxergando PD, certo? Então a gente já montou a nossa razão aqui, e para chegar e para vir disso aqui para isso aqui é bem simples, é só multiplicar em cruz e você vai obter isso aqui, exatamente isso. Então acabamos de provar o teorema da potência de ponto, certo? E esse é um teorema muito, muito útil, tá? Porque ele está provado na sua maneira mais simples, com um ponto P externo, tá? Isso aqui é genérico, ou seja, esse ponto P podia estar em qualquer lugar aqui, tá? E, obviamente, você ia mudar algumas relações, né, algumas constantes, mas essa fórmula ia continuar valendo. Então, se eu tivesse um ponto P, por exemplo, aqui, e fizesse a mesma coisa, né, traçasse aqui e traçasse aqui, a gente ainda tem, né, por exemplo, um ponto B, um ponto C' aqui, né, um ponto B' aqui, enfim, você ainda poderia fazer isso, não tem nada de especial com esse ponto P, ele pode ser um ponto P qualquer, certo? Então tudo isso a gente fez bem generalizado e a gente provou o teorema da potência de ponto com isso. Só que a potência de ponto não para por aí. A gente viu o caso mais básico e, digamos, o mais genérico também, de quando P é um ponto externo à circunferência, né? Como aqui, você vê que, por exemplo, eu troquei os nomes dos pontos aqui, mas a relação continua a mesma, né? A distância PD vezes PC tem que ser igual a PE vezes PB, certo? Mesma coisa. Só que aqui tem uma reta laranja meio estranha, né? Que é esse ponto TP, né? Para não falar o nome de um partido aí, né? Mas enfim, fazer propaganda de graça, enfim. E você vê que aqui na fórmula tem esse termo relacionado a esse novo segmento aqui, e você pode pensar, opa, o Bernardo não falou sobre isso. Bom, eu vou deixar a prova disso, a prova mais rigorosa, numa imagem, provavelmente você já está vendo ela agora, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. E ela segue a mesma ideia da demonstração da potência de ponto de forma genérica, é só um caso particular. E esse caso é particular quando você tem, em vez de dois pontos, né, como aqui você tem um caso, você tem dois pontos D e C, onde a reta corta, a reta é tangente à circunferência, ok? Então você tem essa relação ao quadrado. Você pode pensar isso de uma outra maneira, se você, por exemplo, pegasse essa reta, por exemplo, PC, e fosse subindo ela cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Se você fizesse uma reta aqui, você vê que os dois pontos D e C, eles vão se aproximando cada vez mais, certo? Então eles vão convergir para um ponto, que é quando você tem a tangência, certo? Então você vai ter esse caso especial. Tá, mas até aí, ok, temos tudo um ponto interno, ele pode ser tangente ou não à circunferência, mas aqui embaixo parece ter algo muito mais estranho, né? Porque a gente tem um ponto Q que está dentro da circunferência e parece que a fórmula continua valendo, uma versão da fórmula meio estranha. O que está acontecendo? Bom, a potência de ponto, como eu falei, é um teorema muito, mas muito forte, tá? E a demonstração dela consegue ser forte mesmo com o ponto P estando fora ou dentro da circunferência, tá? A ideia é análoga, é quase a mesma, tá? De novo, eu vou deixar uma demonstração mais formal disso aqui como uma imagem para você poder pensar, porque eu acho que você deveria, na verdade, pausar esse vídeo e tentar fazer por você mesmo e usar a imagem só para checar se está tudo certo, tá? Mas, como eu falei,
como a gente já demonstrou esse caso geral de quando o P é um ponto externo, demonstrar quando o P ou o Q, tanto faz, é um ponto interno à circunferência, né? Quando está dentro da circunferência aqui, não na borda, né? Na borda você não vai conseguir fazer, mas quando está dentro da circunferência, também é bastante simples. E isso é muito útil. Só dando uma dica, que eu também não vou me aprofundar muito, porque aí eu precisaria de, sei lá, 1 hora de aula para a gente poder chegar nesse ponto, mas só dando uma dica, que eu não vou provar de novo, né? Para quem for fazer uma IMO, ou então uma OBM, uma Ibero-Americana, que são Olimpíadas bem mais difíceis, você pode utilizar a potência de ponto para provar aquele tipo de problema que fala sobre 4 ou 5 pontos serem concíclicos, ou seja, você quer provar que tais pontos, sei lá, x, y e z, são concíclicos, ou seja, estão na mesma circunferência. Se ele satisfaz essa condição, ou essa condição, tanto faz, né? Então você tem certeza que eles estão numa circunferência. Esse é um teorema que a gente chama de se e somente se. De novo, eu não vou me provar a volta dele, porque senão demoraria muito, mas eu vou deixar na descrição uma aula do Poti de 1 hora, 1 hora e meia, ou talvez 2 até, não sei. Enfim, que fala sobre potência de ponto e ele vai chegar em todos esses assuntos bem mais complicados, ele vai passar por todas as demonstrações certinho e você vai poder aproveitar isso bem mais. Essa é uma dose bem pequenininha para te apresentar esse teorema e para quem for usar, sei lá, numa OBMAP ou às vezes no Canguru, que não precisa ter toda essa extensão bem mais rigorosa, tá? Então, muito obrigado, valeu, falou!